Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Hoje vamos passar para o comentário de Kardec na última questão do livro terceiro desta obra. O livro terceiro desta obra trata das leis morais e é composto por 12 capítulos. Nós, então, estamos no capítulo 12, Perfeição Moral. E no capítulo 12, no subitem Conhecimento de Si Mesmo, nós temos a questão 919A, que nos é respondida pelo Espírito Santo Agostinho, quando Kardec pergunta qual o meio de conseguir conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguirmos nos conhecer a nós mesmos? E Santo Agostinho dá a sua sugestão, orientação, uma sugestão é mais uma orientação de como nós, no nosso estágio atual de progresso, podemos fazer bem ao nosso alcance esse trabalho de autoconhecimento. E, ao final, Allan Kardec faz um comentário. Vejamos o comentário de Allan Kardec. A questão 919A, última questão do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Esta parte que trata das leis morais. Diz Kardec: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o suspeitarmos, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel de nossos atos, e o motivo dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima. Ou seja, as afirmações não nos provocam tantas reflexões quanto a forma interrogativa. Quando fazemos perguntas, nós somos atiçados pela nossa inteligência a darmos respostas que nos fazem pensar. A pergunta sempre nos faz pensar. Então, aliás, não é à toa que toda a obra, o Livro dos Espíritos, vem alicerçada em perguntas e respostas, não é? Porque naturalmente chama a atenção da nossa inteligência. Então, vejamos. A forma interrogativa, repetindo, tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Máximas são aquelas afirmações que resumem muita coisa, que dizem muito. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma máxima, não é? Fora da caridade não há salvação, é uma máxima. Mas, a fim de buscarmos nos conhecer, as perguntas, elas exploram melhor o nosso íntimo, não é? Então, a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Ela, a forma interrogativa, exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. São outros tantos argumentos pessoais e, pela soma que derem as respostas, podemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Ou seja, independente do que dizemos depois do sim ou do não, o sim ou não
Fiz isso? Sim, não. Podia fazer melhor? Sim, não. Me arrependi do que fiz de errado? Sim, não. Sim, eu me arrependo, mas aí eu justifico. É sim, eu me arrependo. Mas eu justifico, não é? Muito bem. E assim terminamos o livro terceiro de O Livro dos Espíritos e partimos para a quarta e última parte, que é o livro quarto. O livro quarto vai tratar das esperanças e consolações e tem apenas 2 capítulos. O capítulo 1, penas e gozos terrenos. O capítulo 2, penas e gozos futuros. Antes de nós começarmos o livro quarto, nós vamos rever o que vimos até aqui no sentido dos livros que compõem o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é composto por 4 partes, que são os livros. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, que estão inseridos dentro de O Livro dos Espíritos. E cada uma dessas partes corresponde a uma das 4 obras fundamentais que vêm a partir do Livro dos Espíritos. Então, o Pentateuco, ou seja, a doutrina espírita, ela é composta por 5 obras. A primeira, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Livro dos Espíritos é composto por 4 partes, e cada uma dessas partes diz respeito a uma das 4 obras que se seguem à primeira, que é o Livro dos Espíritos. Sendo assim, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ou o livro primeiro, trata das causas primárias. E ela vai ser, então, abrangida dentro da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós costumamos dizer A Gênese, mas o nome todo da obra é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E este livro foi lançado em 1868. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, ou seja, 11 anos após o lançamento de O Livro dos Espíritos, veio a Gênese, que vai tratar da primeira parte da obra de O Livro dos Espíritos. A segunda parte, ou o livro segundo, que trata do mundo espírita, ou mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, vai ser tratada pelo segundo livro da codificação espírita, que foi lançado em 1861, que é o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns vai tratar da segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre o livro segundo. A terceira parte, que nós terminamos agora, que trata das leis morais, vai ser aprofundada na terceira obra do Pentateuco, da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai aprofundar, então, as questões morais da doutrina espírita, tendo, é claro, o Evangelho como base disto tudo, não é? E a quarta e última parte, que é esta que vamos entrar, que trata, como dissemos agora, não é? Esperanças e consolações, vai ser abrangida na obra da doutrina O Céu e o Inferno, ou
a justiça divina segundo o Espiritismo. O céu e o inferno, geralmente tratamos a obra só como o céu e o inferno, mas é o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Ok? E esse livro, lembrando aqui, nós não dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864. E este que estamos vendo agora, o Céu e o Inferno, em 1865. Então, nós temos 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, e 1868, a Gênese. 5 livros. E Kardec desencarna em 1869. Fez todo o trabalho e desencarna logo no ano seguinte. Muito bem. Dado este preâmbulo que consideramos ser importante, vamos começar, então, o nosso livro 4, Esperanças e Consolações, com o capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Muitas vezes são aqueles que buscamos em primeira instância, mas depois que começamos a nos aproximar de Jesus, a nos esclarecer com a doutrina, vamos querendo também fazer as escolhas aqui, mas que os nossos gozos aqui não comprometam os nossos gozos futuros, as nossas alegrias futuras. As nossas alegrias terrenas não podem comprometer as nossas alegrias futuras, porque senão, obviamente, não vale a pena, não é? Neste capítulo 1, nós temos subitens, que são os seguintes: felicidade e infelicidade relativas, isso, penas e gozos terrenos, ok? Felicidade e infelicidade relativas. Perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões simpáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio. Esses são os subitens deste capítulo 1, que são apenas 2, que formam o livro 4 desta obra, Esperanças e Consolações. Vejamos então o nosso primeiro subitem, felicidade e infelicidade relativas, e vamos ver a questão 920, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Ou seja, ele está encarnado, ele pode gozar de completa felicidade? Resposta: não. Os espíritos superiores, não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra, enquanto encarnado. Então, aqui, a felicidade plena não nos é possível. Por quê? Porque nós estamos encarnados para provas e expiações, não para a felicidade plena. No entanto, depende de nós amenizarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto possível possamos ser aqui, não é? Na Terra. Isto vai depender da perspectiva com que olhemos a nossa vida e as situações que nos chegam. Muito bem. Amanhã damos continuidade aqui ao capítulo 1 do livro 4, Esperanças e Consolações, no nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.